Sim. Tá ao vivo. Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 110, num formato diferente. Vocês que me acompanham aí há tantas semanas, sempre fez o programa à distância e hoje eu tenho a alegria, privilégio, a satisfação de receber aqui ao meu lado, pela primeira vez fazendo o programa nesta forma, ministro Masami Ueda. Muito boa noite, ministro. Muito obrigado por ter aceito o convite. Para mim é uma alegria imensa tê-lo aqui, nesse novo formato. Se a gente tiver algum equívoco aqui no ao vivo, nos perdoem, é a primeira vez neste modelo, mas vamos em frente. Boa noite a todos vocês que sempre me acompanham. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo essa entrevista. E eu queria dizer da minha imensa satisfação de estar aqui à sua presença, no seu escritório, e ter formulado esse convite para prestar algumas declarações sobre a minha vida. Às vezes pode-se dizer que seja interessante, às vezes pode-se achar que não seja tão interessante. Mas eu sempre costumo dizer que nesses meus praticamente 80 anos de idade, eu não poderia nunca dizer que a minha vida tenha sido monótona. Graças a Deus. Então é uma satisfação muito grande estar presente aqui para podermos fazer esse bate-papo. Que gostoso, vamos sim, e trazer um pouco dessa sua trajetória, das suas experiências, não só até ser ministro do STJ, mas sua experiência de vida, com certeza tem muito aí para engrandecer o nosso bate-papo. Rapidamente eu vou pedir licença para falar um pouco do currículo do ministro, óbvio que é um currículo resumido, senão a gente passaria aqui a noite toda lendo as condecorações, as medalhas, as homenagens que o ministro Masami recebeu ao longo aí dessa sua trajetória jurídica, mas vamos lá. Advogado, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, foi desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, passou pelo Tribunal de Alçada Civil, pelo Tribunal de Alçada Criminal, foi juiz de vara de fazenda, vara da família, vara civil em São Paulo, integrou também, antes da magistratura, o Ministério Público de São Paulo por 7 a 8 anos, é mestre e doutor em Direito pela USP, com especialização em Direito Comunitário Europeu pela Escola da Magistratura Francesa em Paris, coordenador do Grupo de Especialização em Direito Público da Escola Paulista da Magistratura, árbitro do Corpo de Árbitros da Fiesp, do Instituto de Engenharia de São Paulo, da Câmara de Arbitragem Brasil-China, também é árbitro indicado na Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá, Câmara de Arbitragem do Comércio e na Câmara de Arbitragem Internacional de Paris. Professor universitário aposentado, autor de obras jurídicas, recebeu, como eu já disse, diversas condecorações e homenagens, como, por exemplo, o troféu Zumbi dos Palmares. Esse é o currículo do ministro que está aqui conosco hoje para trazer um pouco da sua experiência. Ministro, há algum fato da sua vida, o que levou o senhor a decidir pela carreira jurídica? Essa pergunta é bastante interessante, porque durante toda a minha vida escolar, aí até a conclusão do curso clássico, naquela época havia uma dicotomia entre clássico e científico, e eu optei pelo clássico porque procurava fugir da matemática. Mas por uma ironia do destino, os alunos do curso de matemática, ali, do curso científico, eram de pequeno número, então as aulas eram dadas em conjunto com o pessoal do clássico. Eu quis fugir, mas a cabeça apanhava. Mas a minha ideia naquela época, como jovem, eu queria ser professor. Sim. Professor de línguas, gostava muito de latim, e ainda bem que acabei não me tornando professor de latim. Então, durante um bom tempo, estudei muito latim. O grego tinha acabado de ser extinto no currículo do curso clássico, e nessa pretensão eu fiz 2 concursos de vestibulares para a Faculdade de Filosofia e Ciência dentro da cadeira de Letras Clássicas, exatamente latim e grego, latim, português e grego, e em Direito na Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. E a opção pelo Direito surgiu porque eu servi o Exército Brasileiro como soldado reservista de primeira categoria. E ao deixar o serviço militar, eu saí com uma titulação de cabo. Eu sou cabo do Exército Brasileiro.
E ministro do STJ. E ministro do STJ. E a minha vida foi levando muitas coisas. No final, como ministro do STJ, eu sou grande oficial da Marinha, grande oficial da Aeronáutica, comendador do Exército, detentor da medalha Duque de Caxias Pacificador, na medalha Alberto Santos Dumont, na medalha Marechal, Almirante Barroso. Então, e frequentava o alto comando militar nas reuniões e dizia: quando é que um cabo poderia imaginar estar junto com os altos nomes das Forças Armadas? Mas, estando a servir o Exército, eu presenciei uma cena que me chamou muita atenção. Numa orientação dada por um tenente, houve um comentário entre dois soldados lá, e isso exaltou demais o tenente, que falou: olha, você não pode fazer uma coisa dessa, o oficial está falando, vocês têm que prestar atenção, e inculpou equivocadamente um soldado. Eu estava do lado lá e fiquei pensando, aquele sentimento inato de querer fazer justiça que é do jovem, eu senti que aquilo era uma acusação injusta. Sim. E aí eu tomei a palavra, pedi licença, quer dizer, isso era inconcebível, e é inconcebível na ordem militar. Mas eu, com todo respeito, levantei o braço e falei: tenente, com licença, soldado 760, Massami, da Companhia de Comando de Serviço, pede licença para pedir a palavra. Pois não. Com todo respeito, tenente, o senhor, quando está imputando ao soldado a autoria de uma conversa, o senhor, com todo respeito, não está agindo como um superior. Mas como você está me contestando? Eu falei: não estou contestando, estou apenas querendo repor as coisas. Então, se me diz aí quem é. Eu falei: isso também não pode ser feito. Porque, sensacional. Porque o senhor está querendo que eu delate. Eu só estou querendo repor as coisas aqui. Olha, você fique quieto, senão você também vai preso. Eu falei: não, então se for para resolver a situação nessa situação, o senhor pode me prender, porque o que está vendo aqui. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo: mas o que eu tenho que ver com isso? A coisa não era diretamente comigo, era com outro, e eu quase que tomei 4 dias de prisão disciplinar. Aquilo me calou muito fundo. E eu pensei: mas por que eu estou fazendo isso? Aí pensei: porque talvez eu queira ser advogado. E foi aí, foi um start. E ao prestar o vestibular para as 2 faculdades da Universidade de São Paulo, eu estudava de manhã no Largo de São Francisco, trabalhava de tarde e ia na faculdade de filosofia à noite. Mas como o grego havia sido suprimido do currículo normal do curso clássico, tinha que ser resposto no primeiro ano do curso de letras clássicas. Então, nós tínhamos aulas de grego toda semana, todos os dias da semana. E cada 2 dias da semana eram provas. Nossa! Então, aquilo me deixava meio atrapalhado. E o meu amor às línguas começou a arrefecer, e eu acabei deixando a faculdade de letras no primeiro ano, continuei com direito. Que bom. Essa foi a minha introdução à carreira. Sorte nossa que a escolha foi pelo direito. E quem é o ministro Massami Ueda fora dos tribunais? Falar um pouco do senhor em si. Não, na verdade, essa pergunta tem muito a ver com aquilo que costumeiramente se diz que o juiz, o promotor, o desembargador, o ministro sofre daquilo que a gente chama de juizite, promotorite, que é um acerbado sentimento de arrogância. Mas eu me lembro que talvez eu tenha manifestado isso em algum momento, mas a primeira tentativa que isso aconteceu já foi cortada logo pela raiz. E aconteceu em casa, com a minha esposa. Porque eu ingressei no Ministério Público em 1970 e no fórum a gente tem uma rotina de bater a campainha e solicitar que alguém venha lá e, por favor, me traga um café. Aí em casa, eu chego lá em casa e falo assim: sempre faço, traga um café. A minha mulher fala: esqueça, não se lembre de uma coisa. Lembre-se de uma coisa: você está em casa.
Você pode pedir um café lá que você vai pegar. Então, eu penso que qualquer tentativa de promotoria de juizite ou desembargadoriete ou ministerite que seja, ela já foi cortada lá. Cortou pela raiz. Então, na verdade, hoje em dia, eu me considero uma pessoa normal. Enfrentar fila, tem até, às vezes, tomado o metrô. Por quê? Porque, primeiro, que eu tenho um tempo ocioso agora, mas não me deixa distinto com relação ao comum das pessoas. Eu costumo ir à feira fazer compra na feira. Uhum. Eu me lembro ainda quando eu era ministro e ia às feiras, eu morava em Brasília, mas de vez em quando, no final de semana, eu vinha aqui na minha casa. E aí, os donos das barracas, um deles sabia que eu era, e às vezes eu encontrava advogados com os quais eu tinha trabalhado aqui, e eles ficavam espantados, diziam assim, interessante, o senhor é desembargador, ministro, está frequentando a feira? Eu falei, mas qual é a diferença? Então, talvez, hoje já estou aposentado há 10 anos. Não tenho, ao que me lembro, nenhum arrobo de dizer que quem fui, quem tinha sido. Apenas o seguinte, espero com paciência. Eu me lembro recentemente ainda que eu fui ao banco, e o banco demorou muito para atender. E eu era terceiro da fila de espera, e o primeiro já estava demorando muito, o segundo, e o que eu fiz? Eu acabei fazendo uma meditação para poder aproveitar o tempo. Que delícia. Uma meditação, uma oração íntima mesmo, e aquilo me deixou mais tranquilo. Preciso chegar nesse ponto também, ministro. Eu certamente teria ficado irritado. Eu ainda tenho muito a aprender, com certeza. Vocês devem concordar comigo. Olha que sensatez. A fila do banco estava demorando, o senhor fez uma meditação, uma questão espiritual até para se controlar. Que exemplo para nós. Eu fiquei sabendo que o senhor gosta de Haikai, né? O que é o Haikai? É uma das suas paixões. Explica para a gente que não temos contato com essa cultura. Sim. O que é e por que isso passou a fazer parte da sua vida, ministro? O Haikai é um gênero literário poético, é uma poesia. É uma forma minimalista de se expressar um sentimento poético. Uhum. Dentro da tradição literária japonesa, a necessidade da formatação de três pensamentos. Seria tese, antítese e síntese, uhum. Mais ou menos isso. E o primeiro mote, vamos dizer, seria constituído por 5 sílabas. Tá. O segundo, 7 sílabas. E o terceiro, 5 sílabas. Então, em 17 sílabas, você tem que compor um quadro poético, um sentimento poético. Não deve ser fácil, né? Não, mas depois que você começa a manejar, isso acaba ficando meio um hábito, né? E isso aguça a sua percepção. Porque você vê algo e aí logo você usa a sua concepção verbo-espacial e começa a procurar lá nos recônditos da mente qual a palavra que tem 5 sílabas, ou quais o pensamento que pode ser expresso em 5 sílabas. E a primeira vez que eu tive contato com isso foi uma dos mais famosos haikais da história literária desse gênero poético. E o cultor desse gênero poético chamava-se Matsuo Bashō. Isso em 1625, 1650. Uhum. Ele era um filósofo andante, um andarilho. E ele ficava fazendo as viagens naquele tempo. E aí, observando a natureza, ele compunha esses poemas instantâneos. E o clássico poema dele é Num velho tanque, ou seja, numa pequena lagoa, um tanque, pequena rã salta e tomba. Então, a imagem poética dele é a seguinte: a margem do lago,
há um pé de salgueiro. O salgueiro é o chorão, popularmente o nosso conhecido como chorão. O chorão tem seus galhos todas pendentes. A rãzinha ela pula da terra para pegar o galho e ficar suspenso no galho. Mas ela erra o alvo, ou ela consegue tocar o galho, mas devido ao peso e à gravidade, a rã cai e cai no lago. O lago é plácido, silente, e com aquela queda vai se formando as ondas concêntricas. Então, você põe na sua mente esse quadro mental. Um velho lago, um pé de salgueiro, uma pequena rã saltando, tomba, e a interpretação de todos os comentaristas desse haikai mostra a estática, o velho lago plácido, a dinâmica, o salto e o tombo. E esse barulho da queda na água mereceu de um grande haikazista brasileiro, Paulo Leminski, uma tradução equivalente. Ele traduziu em português: no velho tanque pequena rã saltitomba. Ele criou o verbo saltitombar. Porque ao mesmo tempo que salta, tomba. E ele termina a tradução dele: no velho tanque pequena rã saltitomba. Até o E aí sonoro. O silêncio é quebrado pelo ruído da queda, o movimento concêntrico é dinâmico e, afinal, ele se torna estático. Quando eu li esse poema, eu estava exatamente no curso de letras e fiquei imaginando. Falei, que capacidade de condensação. Sim. E que criação de abstração. E a partir daí, então, comecei a fazer umas pequenas incursões. Esse gênero literário do haikai, ele é anterior até à própria vinda dos imigrantes japoneses em 1908, porque já em 1906, o nosso conhecido Monteiro Lobato escrevia haikai. Nossa, não sabia. Porque o haikai já era, vamos dizer, tornado uma moda no círculo literário da França. Então, um grande haikazista brasileiro é Guilherme de Almeida, que é considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Ele é um grande haikazista. Outro grande haikazista brasileiro foi Milor Fernandes, que naquelas coluna tida, pseudo-humorística, ele colocava o seu haikai. Agora, da minha parte, eu também tenho essa ousadia de dizer que incursionei, e eu produzi um haikai que particularmente eu gosto. O haikai que eu escrevi é o seguinte: o amor é prana, que dá vida a tudo. Você é prana. E o que é prana? Prana é um vocábulo do léxico hindu. E prana significa energia essencial, energia de Deus. É aquela essência divina que faz com que todos nós sejamos filhos de Deus. É o que nós temos dentro do nosso mais íntimo, no nosso ser, que é o Espírito, é a centelha divina. E essa centelha divina é o prana que anima tudo. Nesse copo, constituído por moléculas, um átomo, a essência é prana. Sim. Então, você é prana, eu sou prana, todos nós somos prana. O amor é prana, o amor de Deus, que dá vida a tudo. Você é prana. Você então, se a gente for falar, o amor é prana. Que profundo. Então, essa é uma das explicações pelas quais eu posso dizer que tem uma incursão no haikai. Né? Que bom. A gente já percebeu que o senhor já é conhecido pela sua espiritualidade. A gente pode dizer que a filosofia budista
interferiu e ajudou nos seus julgamentos ao longo dessa trajetória no judiciário? Eu não sei dizer se foi a filosofia do budismo que me aproximou. Mas o fato é o seguinte, eu sou descendente de japonês, eu sou brasileiro, nascido no estado de São Paulo, em Minas, mas, obviamente, eu sou legatário de um atavismo cultural de meus pais eram japoneses. Então, culturalmente, eu tenho muito de japonês. A minha mãe, a família dela era praticante do budismo, de uma das diversificações do budismo. Tá. O meu pai, por outro lado, era do taoísmo. O taoísmo, ele difere do budismo, mas na essência acaba chegando na mesma razão. Como, aliás, praticamente todas as outras religiões, sim, a denominação pode ser diferente, mas a essência converge, se busca, né, na grande energia, que você pode chamar de Deus, no princípio vital. Então, eu estive muito próximo. E eu, particularmente, eu entendo o seguinte, um dos princípios básicos, fundamentais do budismo é a impermanência. O budismo diz assim, nós, na nossa espírito, na matéria, a matéria é impermanente, ela não é permanente. Se fosse permanente, nós não poderíamos morrer, né? E isso também entra no taoísmo e no shintoísmo. O taoísmo é muito mais interessante, ele diz assim, o que é, não é. E o que não é, é. Quer dizer, pode parecer uma contradição. Ele diz assim, você pensa que a matéria é a realidade? Não. Se fosse a realidade, ela não poderia perecer. Agora, então, o que é que não perece? É o imaterial, é o invisível, é o espírito. E isso, onde nós vamos chegar? Chegamos no âmbito das religiões. Então, eu vejo que a nossa existência ela está totalmente permeada dentro desse fluxo de ideias, né? Gente, eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, mas eu estou bastante feliz com esse início de bate-papo, da profundidade e de como a gente consegue realmente sentir uma paz ao lado do ministro. Não sei se daí vocês conseguem, obviamente, sentir isso, mas eu estou invadido aqui por um sentimento de paz. Que gostoso. Muito obrigado. Imagina. É possível ter uma carreira de sucesso sem abrir mão da vida profissional? A sua carreira é de sucesso indiscutível. O senhor precisou abrir mão da vida profissional ou é possível conciliar? Eu não posso negar que, graças a Deus, eu tive sucesso profissional. Nem mesmo em meus mais distantes sonhos eu imaginaria, né, que um dia viesse a alçar as condições de ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, que dentro da carreira do judiciário pode dizer o ápice. Sim. Claro, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é o mais supremo, mas a escolha é um pouco diferente. Uhum. E essa sua pergunta me remete a uma questão se eu poderia abrir mão da minha vida pessoal para obter sucesso. Aí eu vou ter que entrar num âmbito mais familiar e dizer assim, se eu obtive isso, foi graças à compreensão da minha esposa. Faz todo sentido. Porque nesse último segmento que eu estive no Superior Tribunal de Justiça por 6 anos e meio, a minha esposa me acompanhou. Nessa minha carreira como promotor público, depois juiz, desembargador, ministro, nós estamos casados agora há 55 anos. Nesses 55 anos de casado, nós mudamos 23 vezes de casa, em razão da carreira. Ossos do ofício. Então, se não for a compreensão dela, como é que ela ia aceitar tanta mudança? Sim. E nessa mudança eu levando as crianças junto. Eu me lembro que numa determinada época, eu mudei 3 vezes de cidade no mesmo ano. E tive que levar 3 vezes em escolas diferentes meus filhos. Também eles sofreram muito. E lá agora no superior, devido ao excessivo volume, a catapulta de volume de trabalho, eu entrava no tribunal às 8h30 da manhã.
e voltava para casa meia-noite. Nossa, e as pessoas imaginam que é simples. E ela ficava em casa lá. Durante o primeiro ano que nós ficamos lá no ano de 2006 para 2007, eu não tinha um apartamento funcional à disposição. Só vinha a obtê-lo um ano depois. Então, nesse primeiro ano, nós ficamos num hotel. Mas no hotel, ela não poderia ficar sozinha no hotel. Então, nós tomamos um café lá pelas 8 horas da manhã, 8h30, ambos íamos para o tribunal. A minha esposa é advogada, e também formada em História. Então, ela ficava lá no meu gabinete, numa mesa, lendo, ficava lá, eu ficava trabalhando de manhã. Chegava a hora do almoço, nós íamos almoçar, e depois do almoço eu já ia para a sessão de julgamento, terminava lá pelas 7, e aí eu começava também a atender os advogados até umas 9 horas, e depois das 9 até 11h30 eu atendia os assessores para poder acertar. E nós voltávamos para o hotel por volta de 11h30, meia-noite. E quando íamos jantar já não tinha mais, o restaurante estava fechado. E isso foi mais ou menos durante um ano. Depois de um ano, conseguimos um apartamento, e aí conseguimos contratar uma senhora que foi a nossa cozinheira, então ela fazia comida, e também devo a ela, essa senhora, uma preocupação muito grande. Ela fazia muita salada, e falava assim, o senhor tem que comer salada. Então, a vida essa ascensão, eu tive o apoio de muitas pessoas, principalmente minha esposa. Essa caminhada eu não dei sozinho. Eu já vim com o apoio dos meus pais, o apoio dos professores, dos meus amigos, porque ninguém se faz sozinho, né? A verdade é essa. Muitos não enxergam isso, né? Mas vindo de uma pessoa que nos traz tanto, é óbvio que esse seria seu posicionamento, a sua colocação de dividir essas glórias. Parabéns. O que o senhor mais destacaria na cultura japonesa, na cultura oriental, que ainda falta para nós brasileiros? Dá para fazer esse comparativo? Não, dá sim. Existem muitos pontos de divergência, vamos dizer, mas todos elas, eu não estou criticando assim, a cultura ocidental, sim. porque também faz parte da nossa vida. São valores que nós construímos. E do outro lado também nós temos os valores da vida oriental. Uhum. Eu me sinto particularmente muito privilegiado porque, tendo herdado o atavismo cultural japonês, eu também aqui convivo com meus valores ocidentais. Mas essa pergunta me remete a uma observação. Eu estive no Japão 5 vezes. Das 5 vezes, 3 vezes como convidado oficial do governo japonês. Estive em audiência com o príncipe, hoje imperador, na época que já até é o príncipe, hoje imperador, e o pai dele que renunciou também, já estive quando ele era príncipe, depois imperador. E dos valores que eu acho que nós aqui no Brasil deveríamos cultivar para melhor desenvolver o nosso nível de bem-estar, seria o respeito à infância e o respeito à velhice. Os dois povos, né? Porque uma nação, um povo que não respeita os seus maiores, os velhos, não respeita o seu passado. Sim. E uma nação, um povo que não respeita a criança, não respeita a si. Porque a criança é a nossa continuação. E lá no Japão eu vi isso. Eles dão especial atenção aos idosos e as crianças são verdadeiros reis. Na escola, toda ela. Então, penso eu, nós estamos chegando num momento de grande transformação eleitoral. Eu ia falar, exatamente. Fica a dica aí para os candidatos que só querem se agredir. Vamos aperfeiçoar a educação. Né? Aí nós iremos encontrar o nosso paraíso. Como você me diz, a terra, o coração do mundo, né? A pátria do Evangelho, o coração do mundo, estamos aqui. Mas nós temos que nos educar para respeitar a criança e respeitar o idoso. Faz todo sentido. Eu só vou pedir uma gentileza. Pode ligar o ar-condicionado, por favor? A gente vai... Obrigado.
Esses princípios, tudo isso que o senhor aprendeu que vem da cultura dos seus pais, da cultura oriental, dessas visitas ao Japão, tudo isso, foi possível aplicar isso também na sua atividade judicial? O senhor conseguiu? Sim. Eu sei que sim, porque a gente sabe, quem o conhece, sabe do diferencial das suas decisões, do seu posicionamento. O senhor acabou de mencionar que tinha um horário para receber advogado. A gente vive um momento hoje no judiciário que muitos juízes se recusam a receber advogado, que é um absurdo. Então, me parece que sim, mas para quem está nos acompanhando, conseguiu transferir esta cultura, esses princípios para a sua atividade judicial? Não, como eu digo, doutor Constantino, a herança atávica cultural, ela está inserida no DNA. E esse DNA, principalmente o oriental, ele tem um respeito ao próximo. Daí essa observação. Por que é que eu sempre atendi os advogados? Por quê? Primeiro, entendo que sendo juiz, desembargador, ministro, ou promotor, procurador, eu, antes de mais nada, sou servidor público. E eu dizia lá no superior, eu sei que eu tenho uma quantidade enorme de trabalho, mas fui eu que pedi para vir. Quando eu assumi o cargo em 2006, eu recebi um acervo de 14.500 processos. 14.500 processos. E esses 14.500 processos, eu fiz um levantamento, o mais antigo deles era de 93. Nossa. O tribunal foi constituído em 89. Então tinha processo, em 93 que não havia sido julgado. E eu entrei em 2006. E entrando em 2006, eu recebia a média de 2.000 recursos por mês. É impossível. Por isso é que eu tinha que ficar aquele tempo todo lá. E houve um ano de 98, em consequência de uma reforma, mini reforma processual de 95, isso desagou nos processos de 98. Então, os processos de 98 havia milhares de processos. E eu tive que fazer um levantamento. E aí as partes vinham lá reclamar se não poderia dar atenção. E eu atendia os advogados e atendia inclusive a parte. Eu sempre atendi parte, não parte isolada, porque às vezes a parte não entende, mas eu falava, a parte pode vir com o advogado, que eu explico para o advogado e o advogado explica para a parte. E aí então eu procurava manejar isso da melhor forma possível. Os 14.500 processos estavam lá no subsolo, onde havia um espaço muito grande que eu deixei lá, e para poder facilitar, eu determinei a subida de 2.000 processos que ocuparam uma parte do corredor que eu tomei posse no corredor. Por um bom motivo. E aí, quando as pessoas vinham solicitar, eu levava, falava, eu queria que os senhores olhassem aqui, esses aqui são os 2.000 que eu estou trazendo para poder tirar, para poder entrar. Então, de maneira que... Mas aí, dependendo da solicitação e da gravidade, claro, a minha concepção, eu estou aqui para servir. E não adianta eu reclamar, não, meu salário não é compatível. Você não é compatível porque você não vai embora, então. Né? Simples assim. Por quê? E eu posso dizer que eu aposentei-me na compulsória com 70 anos. Com a contagem de tempo, no todo tempo anterior, eu poderia ter aposentado com 46 anos. Nossa. E eu fiquei 24 anos depois. Mas com uma satisfação muito grande. E eu entendo o seguinte, se você faz aquilo que você gosta, não é peso, é um prazer. Com certeza. Mais um exemplo para nós. Mais um exemplo para as novas gerações. Mais um exemplo para todos vocês que nos assistem dessa grandeza, né? Falando nisso, o senhor tem ideia de quantos processos o senhor julgou no STJ? Essa é uma questão muito interessante, porque na despedida, os meus assessores me deram de presente, e eu nem sabia o nome daquilo. É um HD externo. Uhum. Para quem mexe com o computador sabe muito bem que é um aparelho pequeno que você consegue colocar todo o acervo lá.
E eles me disseram, ministro, aqui tem 78.200 decisões que o senhor proferiu nos 6 anos e meio que o senhor está aqui. Então, parabéns, 78.200 decisões. Foram proferidas. Eu não sou bom de conta, mas façam a conta. Só ficou 10 anos ou 12 anos? Não, eu fiquei 6 anos e meio. 6 anos e meio. Em 6 anos e meio, 78.200 processos. Pode tirar final de semana, tenho certeza que o senhor devia levar alguma coisa para casa também, mas dá para ver a quantidade de decisões do ministro ao longo do tempo que ele ocupou uma vaga no STJ. Essa vaga do STJ foi interessante porque naquele ano que eu estudei as vagas, em 2005, no final de 2005, abriu uma vaga para a categoria de desembargador de Estado. Sim. Porque o Superior Tribunal de Justiça, ele compõe de 3 partes. Ministros oriundos de tribunais estaduais, ministro oriundo de tribunais federais e ministro oriundo da advocacia e Ministério Público. Sim. No total, 11 aqui, 11 aqui, 11 aqui, dá 33. Naquele ano, vagou uma vaga de desembargador estadual. Então, são todos os estados brasileiros que concorrem. Quando estava desenrolando a abertura do concurso de uma vaga, houve uma segunda vaga, também de um outro ministro. Então, foram 2 vagas. E eu me candidatei. O acesso ao Superior Tribunal de Justiça é interessante. É necessário que o candidato tenha, numa eleição interna dos ministros presentes, 17 votos no mínimo, para compor a lista tríplice. Sim. Então, naquele ano lá, 33 menos 2, nós tínhamos 31 votantes. No dia da eleição, faltaram 2. Então, tinha 29 votantes. Nos 29 votantes, você precisava ter 17 votos. Então, a rodada ficou assim. O primeiro candidato, que teve 19 votos, o segundo teve 18 e eu tive 17. Eu fui o terceiro colocado no primeiro round. Aí, como tinha uma outra vaga, entenderam que deveria fazer o seguinte: os remanescentes que não chegaram nessa primeira lista deveriam disputar para conseguir 17. E aí, um candidato lá conseguiu 18. Então, foi assim, 19, 18, 17 e 18 para as 2 vagas. O presidente escolheu de 19 para a primeira vaga. Sim. Então, na segunda vaga, remanesceram 18, 17 e 18. E eu dizia assim, mas eu não sou mais do que o 18, porque eu sou da primeira leva. Ele é da segunda leva. Faz sentido. Ele era da repescagem, eu não. E por uma dessas situações em que acontece, eu fui o escolhido. Então, 19 e 17. Essa lista, quer dizer, essa lista aqui, ela é encaminhada do Superior para a Presidente da República, o presidente escolhe e isso vai ser levado ao Senado, para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, para ser sabatinado. Eu fui sabatinado numa audiência pública, demorou umas 4 horas, e a comissão é constituída por 23 membros. Tem que ter um mínimo de 15 votos. Naquele dia compareceram 19. Eu tive 17 aprovações, uma abstenção e uma recusa. Teve uma recusa ainda. Mas passei. O outro também teve uma recusa, uma abstenção e uma... quer dizer, então, nós 2 empatamos, mas a vaga já estava segurada. Aí fomos ao plenário do Senado. O plenário do Senado são 82 senadores. E o plenário deve aprovar uma maioria qualificada. Tem que ter 42 votos. Eu tive 57. Num total de 58 votantes. Teve um que votou contra. Eu tive 57. O outro que tinha, ele teve uma recusa e uma abstenção. Quer dizer, então, no final das contas, no vigílio dos olhos, eu tive mais voto que ele. Mas no final das contas, ficamos lá. Foi aí que eu descobri
que naquela eleição, para chegar nos 17, concorreram 203 desembargadores. Nossa. 203 desembargadores estavam disputando 2 vagas e, felizmente, eu consegui chegar. Sorte nossa. Sorte. Nós que somos operadores do direito, tivemos sorte com relação a essa escolha, com certeza. Fala uma coisa, o senhor foi o primeiro nipodescendente a integrar um tribunal superior brasileiro. Qual que é o significado disso? Eu quando me vi agraciado, eu posso dizer assim, com essa nomeação, eu exultei pelo caráter de integração e fraternidade do povo brasileiro. A imigração japonesa, ela não é uma imigração nova. Sim. A família da minha mãe chega no Brasil em 1917. Então hoje já estaria com 105 anos. 105 anos. 105 anos. Este meu avô materno, ele tem um neto, sou eu, ministro do Tribunal de Justiça, e um bisneto, deputado federal por 2 legislaturas. A família da minha esposa é mais antiga ainda. A família dela chega em 911. Então, correntes migratórias que vieram para o Brasil, vieram várias. E, normalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vimos aí muitas correntes migratórias da Europa. E mesmo depois vieram também aí os japoneses depois da Segunda Guerra Mundial. Então, isso mostra o caráter de abertura em que todos têm oportunidade. E eu só tenho que louvar isso do nosso povo, que é a minha nação também, né? Ótimo. E dá para mensurar quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou ao longo da sua trajetória profissional? Além desse que o senhor já mencionou, mudou 23 vezes de residência, a questão dos filhos, sacrifício da sua esposa de ir para o tribunal na época do STJ. Mas além disso, a gente consegue mensurar quais os principais desafios para se atingir esse auge na carreira jurídica? Eu fico pensando assim, eu tenho que falar por mim, né? Não posso dizer. Eu quero dizer apenas o seguinte, que existe um dito latino, até poético, que diz assim, per aspera ad decidere. Só se chega às estrelas por ásperos caminhos. Sim. Em outras palavras, ninguém consegue, isso não cai no céu. Mas você tem que buscar. Agora, para buscar, você precisa se empenhar. Então, a quem aqui, jovens que possam estar eventualmente ouvindo esse diálogo aqui, eu diria o seguinte, almeje, sonhe, busque. Em 1971, eu tive uma viagem oficial ao Japão. Foi a primeira viagem que eu fiz lá. Ocasião em que, inclusive, me encontrei com o príncipe herdeiro que se tornou o imperador. E na viagem que eu fui, patrocinado pelo governo japonês, eu fui à cidade de Sapporo, no norte do Japão. E Sapporo é uma cidade, dentro do Japão, uma cidade relativamente nova. Naquele tempo, há 50 anos atrás, Sapporo tinha 150 anos de fundação. E ela sofreu profunda influência dos missionários norte-americanos. Como aqui no Mackenzie de São Paulo, sofre também influência dos missionários norte-americanos. E lá também havia uma universidade de Sapporo, igualzinha aqui do Mackenzie, tijolinho vermelho e tal. E eu fui lá. Ao entrar na faculdade, no campus, tem um busto do fundador, do educador americano. E o dístico, o lema da Universidade de Sapporo, de Hokkaido, era em inglês, Boys, be ambitious. Jovens, ambicionem. Busquem seus sonhos. E com esse lema e com essa frase latina, per aspera ad decidere,
você só chega aos céus, às estrelas, através de ásperos caminhos, ou seja, trabalhando, estudando, mantendo uma rotina. Eu acredito que essa é a fórmula do sucesso. Né? Com certeza. Nada é fácil, né? É verdade. E se for dessas suas visitas oficiais, qual que é a principal diferença que a gente poderia apontar com relação ao sistema de justiça, a justiça no Japão e no Brasil? Bom, ao longo do tempo eu fiquei meditando sobre essa questão. Mas aí eu acho que nós temos que considerar os fatores endógenos culturais. A cultura do Oriente, como diz, é baseada no respeito ao próximo. E o Japão tem uma característica muito interessante que se explica, inclusive, no Haikai. É um país de dimensão territorial, se nós somarmos a quantidade, o território das ilhas, das várias ilhas, as ilhas, no total, entre o sul e até o norte, dá mais ou menos 3.000 quilômetros de extensão. Seria como daqui a Recife, ou até a Fortaleza, a distância. Mas só que é estreita. Então tem a ilha principal, ela tem uma largura no seu ponto máximo que não ultrapassa 250 quilômetros. Você atravessa ela. Mas nisso daí tem uma cadeia de montanha incrível. O território japonês, aglutinado todo, ele deve dar mais ou menos um estado de São Paulo e mais um terço. Ou não chega ao estado de Minas. 80% desse solo é montanha, de pedra. Tem 20% de espaço reservado para habitação e agricultura. E atualmente a população do Japão ultrapassa 100 milhões, 110, 100 milhões. E por incrível que pareça, eles têm superprodução de arroz. E é um povo que come arroz. Né? E aí, eles vivem em espaços reduzidos. Meu pai mesmo me dizia assim, meu pai era filho de proprietário rural, e a grande propriedade rural dele, aqui valia mais ou menos um quarteirão e metade do nosso terreno aqui, isso é um grande proprietário. E a família dele morava lá durante mais de 400 anos. E aí meu pai dizia assim, lá no Japão você não pode brigar com o seu vizinho, porque você vai ter que ver a cara dele todo dia. Seu filho, seu neto, vai ter que conviver. Então você tem que ser comedido. Né? E uma das grandes manifestações da cultura japonesa é a cerimônia do chá. A cerimônia do chá é mais espiritual do que propriamente material. Eles, no espaço de uma esteira, a esteira tem 70, 80 centímetros de largura, por 1,20 m de comprido, esse espaço é reservado para visita. E a metade da outra esteira é reservada para um anfitrião. E nesse espaço entre o convidado e o anfitrião, se põe a chaleira e tal, e a cerimônia do chá leva 4 horas para ser servida. E o chá, eu tive a oportunidade de provar, para o meu gosto não é muito apetecível, mas é o sentimento de oferecer. Então eles dizem o seguinte, eu gostaria de convidar, você me dará uma grande honra se você aceitar o convite para tomar o chá na minha casa no verão que vem. Quer dizer, aquilo se torna um acontecimento social muito esperado. E aquele que é convidado, ele se sente muito honrado. Não tanto pelo chá, sim, mas pelo sentimento. E esse minimalismo que se expressa na cerimônia do chá, se expressa no haikai. Com poucas palavras você tem que expressar o sentimento. Então, isso daí não se pode dizer aqui que o Brasil é um país continental. O continente faz com que a mente seja aberta. Nós somos expansivos. O brasileiro é expansivo por natureza. Sim. O japonês é retraído por natureza. Isso se manifesta no judiciário também.
Tanto é que existe um pensamento comum no inconsciente coletivo japonês, que aquele que frequenta o judiciário com ação reclamando é um chato. É um sujeito que não sabe se comportar socialmente. Que ele tem que pedir, uma carga. Ele tem que pedir o apoio do judiciário para poder resolver a situação dele, que ele poderia resolver, primeiro, com a resignação. Não, vamos deixar isso para lá. Ou segundo, pela composição. E a composição não é feita diretamente por ele. Ele tem que pedir um intermediário. Se bem que o Instituto da Arbitragem, lá no Japão, não é muito difundido. Porque se você coloca no instrumento de contrato, pendências serão resolvidas por arbitragem, você de antemão está dizendo, eu não quero cumprir. É completamente diferente, né? O raciocínio, você tem que entrar nesse ethos, na compreensão do porquê é que ele está fazendo. E o mais interessante é que, e isso é uma observação que eu faço, posso até não estar agradando muito dos meus conterrâneos do meu pai, né? Quando você fala não em japonês, às vezes é sim. E quando você fala sim, às vezes é não. Depende da entonação. O Dr. Constantino está frequentemente em contato com os nipodescendentes. Sim. Eu acho que já observou isso. Ele fala assim, sim, você está querendo dizer sim ou não? É verdade. Isso é. Mas isso daqui é coisa que marca a cultura de cada povo. É isso, gente. Estão gostando do nosso bate-papo? Eu estou bem feliz nesse modelo diferente. Estou gostando do modelo também. Coloque seus comentários aí se vocês estão gostando desse modelo, a gente fazendo ao vivo. Eu ainda não estou bem acostumado, não consigo ficar olhando para a câmera o tempo inteiro, aí não sei como é que está isso para vocês aí em casa. Se vocês puderem colocar nos comentários, até para eu ir evoluindo aí e trazer um programa de maior qualidade para vocês. Ministro, a gente sabe, isso é muito claro, que muitos dos seus posicionamentos, dos seus julgamentos no STJ eram contrários à maioria. Qual que era a razão disso? Tem uma razão para isso? O senhor divergir tanto? Eu acho que o senhor tinha muito voto divergente. Sim. Isso é reconhecido para quem acompanhou a sua trajetória, para quem é do mundo jurídico, como se uma marca sua fosse divergir dos votos. E a que se deve a isso? Não que a marca fosse divergir, talvez eu tenha me expressado errado, mas que o senhor não tinha a preocupação em divergir. O seu posicionamento era contrário, o senhor se posicionava claramente. O dia que acompanha o voto do relator, tiver muito isso, acompanha o voto do relator. O senhor sempre marcou posição. Qual que é a razão disso? Assim, dá para a gente tirar algum ensinamento disso? Eu acho que hoje, já olhando uma dimensão histórica, porque eu já estou aposentado há 10 anos, então eu vejo a realidade já um pouco mais distante, e isso é muito importante. E eu vejo que a razão pela qual eu me levava a divergir é porque quando eu ouvia a leitura do voto do relator ou do outro, enfim, e aquilo, havia uma propaganda do Whisky Drugs no passado, e dizia assim, o Whisky Drugs, ele desce redondo. Desce redondo, é verdade, me lembro. Um uísque que desce machucando não é bom. Então eu ficava ouvindo lá os votos e às vezes o pessoal assim, isso não está descendo bem. Não está descendo redondo. Não está descendo bem. E aí eu ficava pensando, falei, bom, mas eu estou começando a lembrar das lições básicas que eu tive de direito comercial, direito civil, enfim. E não está de acordo, quer dizer, não está batendo. Embora o direito não seja uma ciência exata, mas ela tem que ter coerência. Uhum. E o sistema jurídico, no meu ver, também tem que ser coerente. E coerente com o princípio de distribuição da justiça. E um dos grandes problemas que se enfrenta lá no Superior é Superior Tribunal de Justiça. E eu, vindo de São Paulo, um dos primeiros julgamentos, eu
divergir, dizendo assim, mas com todo respeito, nós não estamos fazendo justiça. Aí me foi dito com muita ênfase, ministro, o senhor talvez não esteja acostumado, mas aqui é um tribunal de direito. Tem que aplicar a lei da forma como está. Eu falei, mas acontece que aplicar a lei da forma como está, você precisa aplicar esse princípio dentro do direito. Daí porque existem muitos filtros que, ao meu ver, não poderiam ter tanta relevância. E acaba sendo uma forma de barrar uma análise mais profunda. Eu tive a oportunidade de, durante a minha carreira, visitar a Suprema Corte americana e a Suprema Corte japonesa também. E também a Corte dos Direitos Internacionais de Luxemburgo. E eu achei interessante o posicionamento. Por exemplo, na Suprema Corte americana, eu estive lá com o ministro Anthony Kennedy e eu perguntei para ele, qual é o volume de processos que vem aqui do Supremo? O Supremo recebe uma carga no seu ano judiciário, e o ano judiciário, entenda-se, de meados de março a meados de julho, meados de abril a meados de novembro. Esse é o ano judiciário. São 9 ministros, 36 assessores, 4 para cada ministro. Então, nós recebemos um volume de 8.500 processos vindo das diversas jurisdições dos Estados Unidos. No primeiro grau, dos tribunais federais, em instâncias superiores aqui, ou não. O que interessa a nós é chegar a um caso que possa tornar-se precedente. Então, nós pegamos 8.500, fazemos um desgaste com os assessores e nós, e reduzimos 8.500 para 500. E dos 500, nós nos reunimos e retiramos 90 a 110. Então, a produção judicial do ano judiciário aqui é, em média, 100 processos por ano. E eu tive a ousadia de perguntar, and how about the others? O que acontece com os outros? Os outros são mantidos pelos seus próprios fundamentos. Sensacional, né? Que justiça. E, que absurdo. Mas anda lá. Agora, aqui, nós temos uma batida de automóvel que você consegue levar as instâncias, e até há quem diga que enquanto não houver um preço do julgado, não há julgamento. É verdade. Muito se mudou nesse país com essa ideia. E o mais interessante eu fui durante muitos anos juiz de pequenas causas, do juizado especial, trabalhei à noite e tal, e havia então a instância recursal, que era a junta de recursos, que era constituída por juízes do primeiro grau. E a decisão não tinha mais apelação, não tinha nada. Mas havia e há o recurso do acesso ao Supremo. Quer dizer, uma causa de juizado especial, antigo juizado de pequenas causas, vai ao Supremo. Está correto? É complexo. Então, cada povo tem também lá. É complexo. Se a gente instituir isso aqui, a gente não chega nunca a lugar nenhum. Mas aí aconteceu que eu estava lá ainda no superior, veio uma determinação do Supremo dizendo assim, não, essa matéria tem que ser analisada pelo superior. E o superior passou a decidir em grau máximo de recurso a questão do juizado especial. E eu dizia, era um daqueles motivos do voto vencido, dizia assim, mas como é que pode esse tribunal que mexe com a dignidade constitucional de recursos especiais, que tem uma atmosfera especial, em que você vai ter que julgar processos de juizado especial que não tem relatório, a sentença não tem relatório, admite julgamento por equidade. E como é que você vai falar? E chega no tocante ao comum dos processos, você não pode nem sequer analisar a prova. Então, que contradição. E ocupando espaço de casos mais relevantes. Né? Pois é. E isso travou de tal maneira lá que eu fui a única voz vencida na Corte Especial.
passados os anos, encontrei um colega meu que foi presidente, diz assim, nós lamentamos muito não ter ouvido você. Porque engessa ainda mais, né? Inês é morta. Agora, no tocante ao Japão, eu estive na Suprema Corte Japonesa, é impressionante a sala, o plenário, o acesso à população, enfim, aos interessados. Então, um ambiente bem solene, bem clássico. Atrás da figura dos 15 ministros, há um painel, a pintura de um jardim florido. Atrás dos ministros, cerejeiras, verde, Um ambiente. Então, o povo está aqui vendo os ministros lá com aquele cenário. Botando a situação dos ministros olhando para o público, na parede em frente, está um ambiente triste. Está um ambiente, aquele mesmo jardim, no outono, sem folhas, galhos secos. No outono não, no inverno. Aí eu perguntei para o secretário ele falou, não, aqui a nossa mensagem é a seguinte, a população tem que ter a expectativa de ver o jardim. E o ministro aqui ele tem que ter a convicção de que é um sofrimento lá. Sensacional. Quer dizer, então veja bem. Mais uma lição. Os conceitos culturais, né? A corte de família de Tóquio, aqui nós estamos em uma área de família, mas lá é corte de família. E na corte de família existe não uma lápide, é uma pedra, um monumento, uma pedra enorme, mais ou menos de 1,5 m, 2 metros de altura, com um ideograma japonês, oriental, escrito assim, sentimento. O que impera na corte de família é o sentimento, é o amor. São lições que a gente vai... São detalhes que interferem diretamente no funcionamento, né? E ainda sobre esse tema que está em cima da hora, a gente já... mas é o mais interessante. Tem mais alguns minutos a gente encerra, até para vocês terem... Eu estive na Universidade de Alabama, nessa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, estive na faculdade de Direito. E o que eu vi lá me deixou extremamente sensibilizado. A imagem da deusa da justiça. Aqui, a nossa imagem da deusa da justiça é a deusa Tênis, que na sua majestade, de olhos vendados, a mão esquerda segurando a balança da justiça e na mão direita a espada pronta para decepar, executar, etc. O que eu vi lá? No cetro, como nós estamos sentados aqui, a deusa da justiça Tênis, de olhos vendados, com a balança na mão e a espada em posição de descanso. E o título Mercy and Justice, justiça e compaixão. E isso sempre me levou a julgar, seja na matéria criminal, seja na matéria civil, seja na matéria de família. Você tem que julgar com critério de justiça, mas com compaixão. E aí bate naquele princípio dura lex sed lex, ou summa ius, summa iuria. Você é ser extremamente justo, você é extremamente injusto. Então você tem que temperar. Você tem que medir as emoções, a razão pela qual, e tem que ter compaixão. Essa é a compaixão que faz com que aquilo que eu disse no início, o amor é prana, que dá vida a tudo. Você é prana. Sensacional. Então eu acho que com isso aqui está na hora de fechar. É verdade. Eu tenho defendido, ministro, muito a questão da justiça humanizada. A gente precisa humanizar o sistema de justiça, né? O fato de não entregar aquilo que se está buscando, porque às vezes a pessoa não tem essa razão, à luz da lei, à luz do que tem que se aplicar,
não significa que ela não precisa ser ouvida, né? O senhor colocou no início que o senhor ouvia a parte junto com o advogado. Às vezes a pessoa só quer entender por que ela não está recebendo aquilo, por que ela não está ganhando, ou por que ela está perdendo. E às vezes o juiz ter a sensibilidade de perder 1 minuto para explicar isso, já é suficiente para evitar um recurso, para evitar, inclusive, esse questionamento. Falta essa humanização, né? E esse contato com o advogado, com a própria parte, quando ele expõe um ponto, que passa desapercebido, fala, não, preciso observar isso que ele disse. Na verdade, o trabalho, o juiz, ele é o próprio. Nós carregamos conosco mesmo toda a nossa carga de defeitos, nós não somos. Eu, quando eu ingressei no serviço público, seja como promotor ou juiz, a primeira, eu costumo fazer minha oração matinal e peço sempre a Deus me iluminar para errar menos. Porque aquele que julga é o que erra mais. Sim. Ele vai decidir, então ele tem que decidir com tranquilidade. Ele não pode decidir. Isso aí que é uma outra história, mas acho que vai ficar muito próprio, né? Imagina. Para finalizar, eu estou bem feliz, muito feliz por ter recebido nesse modelo diferente. Já novamente peço desculpas aí se a gente não conseguiu olhar tanto para vocês, compartilhar os comentários. É um modelo novo, a gente vai ajustando isso. Queria agradecer muito, mas eu queria que o senhor deixasse, dentro dessa sua sabedoria, dessa sua grandeza, dessa sua espiritualidade, de tanto conhecimento, de tanta experiência, de ter trazido para nós nessa noite essa esperança na justiça, para aqueles que litigam, de ter a esperança de que há alguém lá olhando profundamente para a sua questão, julgando de verdade, se preocupando em atender ou não atendendo e não concedendo aquilo que você quer, fazendo da melhor maneira possível. Isso traz esperança para mim como advogado. Todos sabem que eu tenho uma família de advogados, meus filhos, Fernanda está aqui, Gabriel está terminando a faculdade, e para a gente que atua no judiciário, ouvir isso de um ministro do STJ traz esperança. E aí, nessa linha, para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse a sua mensagem final para nós. Bom, de tudo isso que nós conversamos e de tudo aquilo que eu fico pensando, eu digo o seguinte: nós devemos ter sempre a esperança. E o dia que nós perdermos a esperança ou faltar a esperança, nós devemos ter a certeza de que a fé vai buscá-la. Então nós temos que ter essa convicção, essa fé que nós não estamos sozinhos. Existe um grande ser que nos olha. E também é no meu pensamento. Qual é o meu maior anseio? É ser feliz. Aliás, é um anseio de todos. Sim. Mas eu não posso conceber eu somente ser feliz sem admitir que o meu semelhante possa ser feliz. É isso. Então, como eu posso me considerar feliz quando eu vejo tanta infelicidade? Ou eu posso ser o provocador dessas situações? Então, assumir essa missão de julgar é uma missão que a pessoa precisa estar consciente de que ele não está apenas trabalhando para si, ele está trabalhando para o todo. E nós todos fazemos parte de um corpo só. Você é prana. O prana é que dá vida pura. E aí eu fico sempre pensando nesse pequeno haikai. De excelência, por sinal. O amor é prana, que dá vida pura. Você é prana. Essa é a minha mensagem que eu posso dirigir a jovem, principalmente. Eu tenho 4 netos, a mais está com 19 anos, a mais nova está com 12, mas eu tenho um contato, um permanente diálogo com eles. E fico sempre comentando esses aspectos e acredito que até agora eles não reclamaram. Nem tem porquê, né? É isso, gente. Eu agradeço então, doutor Constantino, esse seu convite muito amável, que me fez lembrar, rememorar aspectos muito interessantes
interessantes na minha vida. E eu, como eu disse no início, a minha vida não tem sido monótona. Que bom. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a vocês que nos acompanharam. Semana que vem tem mais Direito em Pauta. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês sempre. Semana que vem tem mais. Obrigado. Fechou? Encerra.